alienada. De fora eu vejo tudo, eles de dentro não vê nada. Segue o plano, a TV manipulando, o povo sendo enganado e o governo roubando a putaria. Rola solta no Senado, no Congresso e as palavras. Olá pessoal, estamos aqui em mais uma tarde de sábado com o podcast Que Diz a Lei. E como você já sabe, todo sábado às 17 horas estamos aqui com vocês. Hoje, finalmente, um pouco mais tarde, pelo nosso podcast sendo gravado, ok? E como nós falamos aí no decorrer da semana, falamos um pouco sobre ele, vamos falar hoje sobre a advocacia jovem, sobre os novos meios aí da advocacia e falar um pouco sobre uma área do direito aí que não é muito discutida no nosso meio aí. Para isso, estamos aqui hoje com professor e doutor Lucas, advogado, vai se apresentar para a gente. Prazer, pessoal. Meu nome é Lucas Silva, eu sou advogado. Estou aqui hoje participando do podcast Que Diz a Lei com o Dr. Alex Brito. Vai falar um pouquinho sobre as perspectivas, né, da advocacia jovem e um pouquinho mais sobre o que aqui foi perguntado. Ok, Lucas, para começar aí, o podcast, como você já sabe, é um bate-papo, uma coisa bem tranquila. Vamos lá, Lucas, por que direito? Por que você escolheu essa área tão complexa, tão complicada aí da vida? O que você vê, né? O que você chegou a ver nessa área aí? Olha, sinceramente já tiveram algumas influências, né, na família do meu padrasto tem dois advogados, né, uma advogada e um advogado, as irmãs dele, e acabou que eu já tive um contato desde cedo com a área. Meu padrasto sempre gostou muito, minha mãe também gostou da área, então eles incentivavam bastante. Aí, quando eu estava terminando o ensino médio, eu fiz uma visita a uma faculdade, né, uma faculdade de Direito, e acabei que eu gostei muito da dinâmica da faculdade e achei interessante tentar a área, que na verdade não me trouxe nenhum arrependimento. Lucas, hoje você atua em que área do direito exatamente? Qual a área que você atua do direito? Olha, principalmente na área empresarial. A gente faz assessoria empresarial completa para as empresas, mas a gente está tentando enveredar também um pouco para o agronegócio. Também como uma assessoria empresarial, mas mais focada no agronegócio. O aluno que está iniciando hoje, você acha esse um ramo promissor? Olha, a área empresarial ela sempre vai ser promissora, até porque a gente está andando junto com um ramo que está crescendo muito, que são as startups, que são as pequenas empresas, que as pequenas empresas são as que mais trazem, vamos dizer assim, ah, lucro, né, uma receita corrente para dentro dos escritórios iniciantes. E o setor do agronegócio em si, ele tende a aumentar cada vez mais sua produtividade, ainda mais em um país como o Brasil, que tem, vamos dizer assim, três colheitas por ano, que é uma coisa absurda quando a gente compara com os outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, que pelo clima frio em algumas épocas do ano, só é possível fazer uma colheita. Então, o nosso sistema agrícola ele é muito competitivo. Entendeu? Então, assim, creio eu que seja um ramo muito promissor. Ainda é um ramo muito fechado. Tem pouco conhecimento da área, mas creio que seja um ramo muito promissor. Para os advogados que estão iniciando hoje, você vê o ramo do direito agrônomo, vale a pena para eles, dá um retorno rápido, é aquela velha história, porque a gente sabe que o ramo do direito se envolve muito o nome, muito uma castra de família. Quando a gente começa sozinho nessa área, tem certa dificuldade. Onde vai fazer o estágio? Como vai soltar? Porque eles só conhecem o direito atuando. Os Sim, livros da faculdade de direito, eles dão uma base pensadores, dão uma... Agora, quando você parte para o dia a dia, que você chega ali, você é o juiz, vou montar meu escritório, que você sente que realmente para ser um advogado ou para ser um jurista tem que ser muito forte mesmo. com certeza. Você acha que esse é um ramo, uma ramificação do direito que vale a pena hoje? Olha, Dá um retorno rápido? o direito agrário ele não dá um retorno rápido. Não dá. Por quê? A gente trabalha aqui com um ramo onde todo o lucro que é trazido para dentro das fazendas são por colheitas. E algumas vezes o lucro ele vem só ao final do ano e todo esse lucro ele é usado durante esse ano para pagar as contas da fazenda. Então, assim, se você entra em uma empresa para fazer em uma empresa agrária, para fazer um trabalho dentro dela, e você não está previsto nesse, vamos dizer assim, nesse esquema de divisão, possivelmente você só receba no próximo ano. Assim, você vai ficar trabalhando durante todo esse período sem receber nada.
Existem, lógico, algumas outras empresas que trabalham de forma diferente, que empresas que mexem principalmente com o ramo da pecuária, que você tem um lucro entrando a todo momento, né? Então é outra conversa. Pode ser que traga um retorno mais rápido. Mas nessas empresas que fazem a parte de pecuária, é muito mais difícil você conseguir chegar até elas, porque o mercado, apesar de ele ser pequeno, ele é muito, vamos dizer assim, focado em algumas pessoas que já estão na área há algum tempo. Entrando nesse assunto, vamos falar da captação de clientes. Captar clientes dentro da cidade grande já é complicado. Captar clientes internacionais já é complicado. E captar clientes desse ramo de fazenda, qual seria o meio de propaganda? Porque a OAB já não deixa fazer qualquer propaganda. A OAB já limita muito a propaganda dos advogados. Tem até uma ex-aluna que quer fazer direito, que ela falou na ideia de colocar o nome no escritório de Abelhinha, não sei o que tem lá, Abelhinha da Justiça. E eu falei com ela falou, não, mas eu não posso pôr aquilo que eu quero. Não. Fala pra gente um pouquinho aí sobre. Explica pra ela um pouquinho da complicação de tudo isso. Vamos lá. Essa questão do nome ela é bastante limitada, né? Você pode colocar o seu nome. Se você tiver um sócio, você pode mesclar o nome de vocês dois ou simplesmente faz igual eu coloquei. Eu coloquei o meu nome. Tem alguns outros advogados Santos que de trabalham ética. com a gente, só que assim, é o nome da pessoa, apenas o nome da pessoa. Em alguns casos, pode ter, o escritório pode levar um nome que não seja da pessoa, mas são casos muito, vamos dizer assim, remotos. Por exemplo. Eu abri hoje um escritório com. Vamos, Lucas. Para aqueles que estão assistindo a gente, já dá uma olhadinha aí, tá? No código de ética do advocacia, que já é uma aula. Com certeza, com certeza. Cai na OAB. É. Então, vamos lá. Alguns escritórios, vamos dizer assim, eu iniciei um escritório hoje com você. Daqui 5, 6 anos eu venho a falecer. E o escritório tem nosso nome. Você pode manter ainda o escritório com o meu nome por eu ter participado da criação do escritório. Mas fora isso, é sempre o seu nome, alguma coisa, por exemplo, uma sigla LPS, meu nome, e consultoria jurídica, assessoria jurídica, mas sempre da forma mais sóbria possível. Entendeu? A gente não pode passar dos limites, né? Tem a questão da Juju Todinho, que ela queria. Fez a brincadeira, né? Do tiro da justiça e tal, viralizou. Não pode. Ela sabe que não pode, agora ela brinca com isso também. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo durante o dia a dia. A questão da prospecção, por que, que ela é muito difícil? Porque a gente não pode panfletar, a gente não pode sair ligando para todo mundo, não pode fazer esse tipo de coisa. Mas o que, que a gente pode fazer? A gente tem uma ferramenta muito boa que é o Instagram, que é a minha principal forma de divulgação do meu trabalho. E o que, que a gente pode fazer nela? Tem a parte de turbinar as publicações. De forma sóbria e direcionada, nós podemos turbinar também, óbvio. Eu não posso colocar lá 100 mil reais e colocar a turbina para gerar 1.000 visualizações por minuto, 1.000 visualizações para cada 10 minutos. Agora, eu posso colocar, vamos dizer assim, 500 reais e deixar rodando uma semana e meia, 2 semanas, entendeu? Então, assim, são coisas sóbrias que a gente pode fazer. Óbvio que quanto mais completo o seu conteúdo de prospecção, quanto mais informativo, quanto mais direto possível e com uma, vamos dizer assim, uma imagem bonita que mostre que seu trabalho é sério, mais retorno você tem. Pessoal, nós passamos aqui agora para o Estatuto da OAB, passamos por Direito Digital e vamos retornar agora para o Direito Agrário. E para captação de clientes nessa área? No caso, você acha que o Instagram seria o melhor meio? Aquela questão, a divulgação digital seria o melhor recurso? Olha, eu sinceramente ainda não achei qual é a melhor plataforma para fazer a prospecção agrária, tá? Eu tive contato com poucos ainda produtores, tenho contrato com alguns, mas são assim, coincidências. A gente acabou se encontrando no caminho, até porque eu vejo o segmento agrário como um segmento muito fechado. As pessoas elas conversam muito entre elas. Como eu disse, as pessoas que já fazem isso acabam monopolizando a área. Então, a gente entrar nesse ramo agrário, principalmente pelo fato de a maioria dos grandes produtores, pelo menos, não serem muito ligados ao digital, ela é um Uhum. pouco mais difícil. Geralmente, é interessante a gente visitar feiras agrárias, os próprios produtores, quando você tem uma oportunidade, uma conversa direta, uma exposição que você faz.
Sempre essas coisas, principalmente o que é interessante também é a publicação de artigos. Eu sempre faço uma ou duas publicações de artigos por semana, lá no Jus Brasil mesmo, falando sobre direito agrário, sobre contratos agrários, tem um sobre leasing agropecuário, tudo que é o arrendamento, né? Só que hoje em dia o pessoal chama de leasing. E creio eu que a parte dos artigos é a que mais traz visibilidade. Só lembrando aqui essa semana semana passada eu tive uma entrevista online com o Dr. Ismar, e agora estou tendo com o Dr. Lucas. Para deixar bem claro, o direito ele é uma ramificação, tá? O direito ele é uma base. Agora o direito traz ramificações. E com essa nova advocacia, a visão nova dos novos advogados que estão surgindo, tipo o Dr. Lucas, surge aí o direito digital, o direito médico hospitalar, o direito desportivo, que é uma área que as pessoas não atuam muito, e o direito agrário também é uma coisa que não é nova, porém é um novo meio, uma nova ramificação que dá para poder estar entrando nesse ramo também e estar crescendo nele. E agora voltando agora para o nosso assunto, nós falamos sobre a questão do Estatuto de Ética da Advocacia. Você está a par daquele caso do advogado de citação? Ah, do Marcos Vinícius Borges, né? Sim. Qual é a É, sua posição perante a ordem? Perante a ordem não, né? Qual a sua posição a respeito disso? Porque perante a ordem nem dá para dizer, porque a ordem... Vou ficar quieto. é complicado, vamos lá. Pelo que eu li só no Instagram em uma publicação, eu não tenho certeza se é realmente isso que está acontecendo, mas pelo que o texto deixou claro, ele foi censurado, não, né? A carteirinha dele foi suspensa mesmo. Ele não foi nem impedido de... não foi nem censurado, ele foi logo suspenso de forma preventiva, né? O que assim é uma coisa impensável, né? Você está censurando a profissão de uma pessoa por um fato que você não sabe se vai acontecer. Doutor Lucas, vamos retornar um pouquinho, só para a gente poder, já dando quantidade, só para a gente poder, só para o público poder entender, quando faz a suspensão da carteira, deixa de exercer durante um período da tradução, ou melhor, é como se fosse o Conselho Regional suspendesse um médico de trabalhar dentro da profissão dele. Então, a OAB fez o seguinte, a OAB tirou desta pessoa, no caso, o exercício da profissão durante um período, até ele cumprir, na realidade, está falando, até ele tirar as publicações. Porém, as publicações foram postadas antes da resolução que deu origem a isso. Desculpa, só para dar um... Não, sim, com certeza. Muitas vezes são alunos de direito. Sim, com certeza. Mas assim, é uma coisa que a gente. Vamos falar um pouquinho de direito constitucional aqui. A gente tem lá no artigo 5º a necessidade de você se especializar em determinadas profissões para depois poder exercer, certo? Correto. Então, assim, a gente entende que depois que você implementou os requisitos para o exercício dessa profissão, você pode a exercer, certo? Então, assim, quando a gente fala de uma punição preventiva, a gente está falando de uma coisa inconstitucional. Porque se a pessoa não fez algo contrário ao estatuto, ela não tem por que não poder exercer a profissão dela. Até porque a gente sabe que a ordem ela exige uma anuidade alta, é uma prova complexa para a gente conseguir se A tornar prova advogado. para o AB está 300 reais, 200 e alguma coisa. 300 reais. Aí você paga mais 400 reais para a impressão da carteira de trabalho, que é a vermelha, do cartão, né, que a gente chama de carteirinha da OAB. Aquela carteirinha da... E isso, fora as 300 reais de inscrição também, né, além desses 400 e mais não sei quanto de anuidade. Aproveitando que você falou sobre isso, estão falando sobre o Código de Ética. Hoje, porque faz uns 2012, 2013, não faz um tempinho que eu tô na área, não tento falar a minha idade. Hoje, quanto em média um aluno que sai da faculdade gastaria para se tornar um advogado, deixar de ser um bacharel e se tornar advogado? Tem mais ou menos em mente? Vamos fazer uma conta aqui? Vamos lá, 300 reais inscrição da ordem, mais 300 reais inscrição nos quadros, mais 400 reais para impressão da carteirinha e da carteira da OAB, mais acho que 700 reais de anuidade do primeiro ano? Acho que nessa Deve ser isso, então. Então a gente vai lá, soma 600 mais 400, já deu 1.000. Vamos colocar 1.700 reais? 1.700 reais. E isso nós estamos falando assim. Da pessoa que passou direto. Isso, direto. Não estamos falando aí, logo após a faculdade, é lógico, tem que fazer uma pós-graduação antes da carteira da... Antes você conseguiu a pontuação
41 pontos no exame na primeira fase, 41 na primeira fase ainda não é? 40 já E já passa. 6 na segunda fase, ainda é 6, Isso. que é a prova, que é A a dissertativa. dissertativa e as 4 questões. Isso, a peça processual e mais 4 questões. Na verdade, 4 enunciados com 2 questões cada um, né? Então são 8 dissertativas. E só que antes disso tem ainda o preparatório para o exame da ordem, que muitas vezes que nem algumas faculdades, alguns cursinhos acabam tendo lugar. Sim. É que assim, eu vejo da seguinte forma: quando a gente está na faculdade, a gente tem 5 anos para estudar todo o conteúdo que vai cair no exame de ordem. Só que a gente não estuda da forma que ele cai no exame de ordem. Até porque são bancas que preparam, né? No caso, quem prepara hoje ainda é a Fundação Getúlio Vargas, né? FGV. Então, assim, cada banca ele tem seu jeito de cobrar. Então, se você só quer sair da faculdade e ir direto para lá, você pode ter muito conhecimento técnico, mas mesmo assim você pode não passar, porque você tem que entender o jeito da banca, a forma que ela trabalha. Então é interessante sempre, né? A maioria das pessoas pagam cursinhos, né? Tem muitos cursinhos bons no mercado que você paga para se preparar para conseguir acompanhar a forma que a banca trabalha. Então, a maioria das pessoas paga um cursinho, vamos lá, 2, 3 meses, para conseguir assim o sucesso no exame de ordem. Eu vou estudar praticamente a maioria das vezes aquelas matérias são mais próximas de cair, que no caso é o velho Tício, Técio. Sim, Nossos Mévio, da segunda fase são são sempre. sempre os mesmos. Gente, então concluindo aí, vamos concluir essa parte então só da questão da suspensão da carteira. A gente vai entrar novamente nesse assunto do curso de exame da ordem. Nós temos aí um assunto para tratar de algum. Como é um podcast, dá para a gente tratar de forma natural. Repara que entramos em vários assuntos ao mesmo tempo. Então vamos terminar esse e a gente já retorna para esse assunto. Porque uma posição em cima do que aconteceu, na sua opinião, você acha que foi justo, então, a suspensão da carteira dele, baseada na Constituição? Olha, se a gente pega só a questão da punição ser repreensiva, vamos dizer assim, repreensiva não, preventiva, a gente tem uma inconstitucionalidade, ao meu ver. Porém, a gente não tem o processo administrativo completo, né? Então pode ser que existam outras coisas e eu não posso dar uma opinião e falar se está certo ou está errado. Certo. Mas ao meu ver, se for só por ele apresentar alguma irregularidade que possa vir a acontecer, para mim é completamente constitucional. Pessoal, por que o Dr. Lucas está falando isso? Para dar uma base só, porque nós trabalhamos nessa área, trabalhamos com provas concretas. Então, assim, a documentação, não existe aquele negócio que chegou aí, eu acho que isso aconteceu. Não existe isso. Você só consegue fazer uma boa defesa, você consegue ter um bom advogado com base em provas concretas. Se não for provas físicas, então pelo menos testemunha e assim por diante, ok? Então essa é a base. Então nós estamos conversando aqui, só conversando sobre o assunto. Não estamos dando uma opinião concreta porque não tivemos acesso aos autos, não tivemos acesso a quem está fazendo a defesa, não estamos lendo os autos ali para poder afirmar algo. Coisa que acontece hoje em dia, a gente até dá para entrar nesse assunto também, coisa que acontece esse dia sobre as falsas denúncias, as falsas alegações que ocorrem de forma irregular. Por quê? Quando você está de fora de um assunto, não tem como você dar a sua opinião. Dá para você dar a sua opinião, não tem como você afirmar o fato em si ocorrido. Concorda? Com certeza, exatamente. E dentro dessa questão, agora retomando, já que já deu a visão dele sobre o assunto, exame de ordem. O doutor dá aula sobre primeira fase, segunda fase. Isso, eu fiz algumas aulas, na verdade, agora eu estou um tempo afastado porque não está dando tempo mais de dar aula. Né? Mas assim, eu fazia alguns vídeos sobre. A minha prova de ordem foi em direito constitucional. Eu sou apaixonado pelo direito constitucional, né? E eu fazia algumas aulas sobre direito constitucional para a primeira fase, fiz também para a segunda fase, mas no momento eu agora estou um pouco parado. Por enquanto, né? O direito constitucional na segunda fase, a peça é mais fácil? Ou é mais fácil? Creio que não seja. Creio que assim. Há um leque muito grande no direito constitucional, né? Você tem todas as ações do controle concentrado de constitucionalidade, do controle difuso de constitucionalidade, ainda tem a ação de procedimento comum, que é aquela que a gente se baseia no 319 do CPC, que é a mesma para todas as outras áreas. Então, assim, são muitas ações que podem cair. Porém, o direito constitucional, a gente está falando aqui de um livro com 250 artigos. Então, é um código menor. Ele é um código que você consegue, apesar da complexidade de algumas matérias que tem dentro do direito constitucional, você consegue ter uma, vamos dizer assim,
uma forma de achar do que se trata mais fácil. Claro que você precisa estudar bem as ações, porque cada ação serve para uma coisa, ainda mais as do controle difuso de constitucionalidade. Você tem o mandado de segurança, o mandado de segurança coletivo, você tem o habeas corpus, o habeas data. Tem muitas ações ali dentro que cada uma serve para uma coisa em específico. Então é sempre interessante tomar cuidado. Além do endereçamento, que é sempre muito complicado no direito constitucional. Você pega um mandado de segurança, para você saber para quem você vai mandar o mandado de segurança, você tem que abrir a lei do habeas data, que não tem nada a ver com ele. Então, assim, são questões particulares do direito. Mas creio eu que os ramos de direito que você mais se adapta a eles, que você mais gosta, sejam mais fáceis para cada pessoa. Tem algumas pessoas que adoram direito tributário e acham o direito tributário a matéria mais fácil de passar, apesar da complexidade do direito tributário ser super alta. Então, creio que cada pessoa se adapta melhor a uma matéria e seja essa matéria que ela deva fazer o exame. Certo? Mais uma aula aí, pessoal. E, doutor Lucas, a montagem do escritório de direito, criar não, melhor, montar o escritório de direito hoje, eu sei que o doutor está naqueles primeiros passos do escritório de direito, como sair do escritório grande, tá? E tá indo montar seu próprio, tá montando o seu próprio escritório. Sim. Nessa visão toda, aí eu sou obrigado a puxar um pouquinho, a esposa do doutor tá ali, né? As horas fora de casa é um pouquinho maior, aquela corrida, porque quando você trabalha você mesmo, quando você é funcionário, 8 horas está me cansando. Quando você é o próprio patrão, 10 horas da noite não é cedo. Olha, vamos dizer assim, que a minha realidade ela foi um pouco diferente, porque eu estava em um escritório grande de advocacia, acabou que eu tinha uma amizade muito, ainda tenho, né, na verdade, uma amizade muito grande com o dono desse escritório. Então, assim, a minha carga de trabalho dentro desse escritório, ela era um pouco diferente, porque eu não tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. Mas, em compensação a isso, eu já estava começando os primeiros passos do meu próprio escritório, mesmo ainda trabalhando lá. O que ele me deu de liberdade, ele me deu a liberdade para fazer isso. Então, assim, eu trabalhava um período lá dentro e depois eu saía e ainda ia para o meu. E até hoje eu trabalho um tempo, uma quantidade de tempo maior. Mas à época eu começava a trabalhar, vamos dizer assim, às 5 da manhã, 6 da manhã e parava às 8, 9 horas da noite. Então, assim, creio eu que cada negócio que nós iniciamos hoje, a gente tem que dar o máximo para ele, a gente tem que dar o máximo de nós para ele conseguir sair do papel, ele conseguir funcionar. E assim, tá indo tudo muito bem, mas o esforço é muito grande, o desgaste é muito grande e você tem que ter o apoio, né? Eu tive a sorte de a minha mulher ela me dar esse apoio. Mas realmente é complicado para algumas pessoas que têm menos apoio dentro de casa, menos, vamos dizer assim, entende que um pouco menos do que você está precisando no momento, né? Então, creio que cada negócio ele tem a sua particularidade, mas aqui você vai ter que se dedicar full time e às vezes dormir um pouco mais tarde vai ter que acontecer, sim. Então agora fazendo aquela velha pergunta, doutor Lucas, posso provocar? Depende do assunto. Olha, ele falou, depende, então eu não posso provocar. Posso ou não? Pode? Ok. Doutor Lucas, então nossa profissão hoje em dia, para montar um escritório de direito, se torna mais complicado para o aluno recém-formado que sai da faculdade de direito. Hoje ele não encontra um mercado tão amplo e automaticamente para ele poder montar um escritório, ele, se não tiver recursos, ou se tiver recurso no meio, ele consegue destaque? Creio que a quantidade de recursos, depois que você iniciou Quando ali, você fala quantidade de recursos, seria o que exatamente? a gente está Que falando de agora você dinheiro. falou que podia provocar. Claro, a gente está falando de dinheiro. Quando a gente consegue introduzir um pouco mais de dinheiro dentro do negócio, facilita um pouco, com certeza. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente falou aqui de fazer uma turbinação no Instagram. Injetar divulgação. Sim, e não é barato para fazer, não é barato. Se você colocar, vamos dizer assim, 50, 100 reais, tudo bem, você vai ter um certo retorno dependendo da área que você injetar. Mas você vai colocar lá 10 dias de anúncio e você vai ter média de 50, 60 visualizações por dia. Vamos dizer que
0,5% te tragam um retorno, então é quase que nenhum, porque nesse 0,5 que vai te dar de retorno, você ainda tem que contar que algumas pessoas elas têm curiosidade somente e outras pessoas elas só querem tirar dúvida com você. Então, assim, creio eu que quem tem um pouco mais de recurso consiga alavancar um pouco mais rápido um escritório. Agora, a gente tem que colocar também na ponta do lápis que algumas pessoas que estão se formando hoje ainda estão nas casas dos pais. E porque isso hoje é uma cultura diferente, né? Há um tempo atrás as pessoas com 17, 18 anos já saíam de casa e se viravam para fazer tudo. Hoje não, tem um pouco mais de apoio. Então, estando dentro da casa dos pais ainda, você tem um gasto a menos, né? Quando a gente não paga casa, quando não paga carro, não paga alguma mensalidade ali, outra aqui, a gente tem um dinheiro a mais sobrando para a gente injetar dentro do nosso negócio. Mesmo que nós não ganhemos muito, ainda temos uma maior liberdade para abrir um negócio. Então, quem está saindo da faculdade hoje e tem essa liberdade de ainda estar na casa dos pais, essas coisas, talvez consiga alavancar um escritório um pouco mais rápido. E aquela pessoa que de repente ainda não tem nome na área jurídica e de repente está em São Paulo porque quer fazer uma faculdade. Ainda é uma boa opção o direito na nova advocacia, porque hoje nós vemos também que a OAB dá bastante apoio. Eu tenho amigos, por exemplo, que faz parte da nova advocacia, pessoas que estão dentro da OAB no centro, que apoiam novos formados em direito. Hoje ainda o direito ainda tem aquela visão de que é um bom ramo de atuação para aqueles que estão iniciando. Olha, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas aí. Algumas pessoas, quando elas começam errado. E isso é um problema que vai ficar sobre as costas dessas pessoas por muito tempo. E o que é o começar errado? Era essa a pergunta. Às vezes você se dedica por 5 anos, aí eu tenho o exame de ordem, tem muitas outras coisas, e quando você chega o seu primeiro cliente, para você conseguir fechar e trabalhar, você joga o seu serviço no chão. Você não cobra a tabela de ordem que deveria ser cobrado. Sim. Você faz o serviço o mais rápido possível e age como se o cliente fosse o dono do seu escritório, e não é bem assim que tem que ser. E as pessoas conversam entre elas. Quando elas vão indicar o seu serviço uma para outra, ela vai falar, olha, esse advogado ele cobra X, esse advogado ele te atende hora X, esse advogado faz o seu serviço da forma que você quiser. E isso vai te acompanhar por muito tempo. Então, se você não coloca limite nas coisas, se você não valoriza o seu trabalho, você tende a iniciar de uma forma complicada para você se recuperar posteriormente. Entendeu? Mas ainda assim, acho que o direito seja uma ótima faculdade para você cursar hoje em dia, até pelas ferramentas de tráfego que nós temos hoje, né? Para divulgação. Não acho que seja tão importante assim para você iniciar, ser de uma grande família jurídica ou algo do tipo, mas com certeza, se você for de uma grande família jurídica, você terá uma facilidade muito maior. A pergunta foi assim, exatamente em cima disso, por quê? Porque hoje nós encontramos várias pessoas decepcionadas com a área, só que assim, elas não têm aquela noção de que não é a área, é o profissional. Que nem o doutor. Eu conheço um pouco de conversar com o doutor e sei que o doutor não é de ficar parado, trabalha aqui, Não. trabalha. Então, no meio jurídico, nós temos que divulgar muito, passar muita imagem e ter aquela ideia de que o meio jurídico também não é aquilo que a gente vê nas séries, nas novelas, não é real. O meio jurídico é um meio muito competitivo. Então, Com tem certeza. aqueles advogados que trabalham de forma errada, que nem a tabela da OAB é uma tabela para ser seguida. A gente pode cobrar até a tabela, não abaixo dela. Acima dela, se for necessário, dá para cobrar. Agora, Deve, abaixo dela, não pode. E tem advogados que você pega, por exemplo, uma causa que custa aí 20 mil, o cara coloca 5. Uma sim. causa que custa 5, o cara coloca 2. Acaba quebrando o mercado de uma forma injusta. Com Correto? certeza, algumas ações são complicadíssimas. Por exemplo, que eu vou trazer para o campo agrário de novo, uma holding familiar agrária, que é uma empresa, um CNPJ que você concentra todos os bens dessa família que trabalha com produção agrícola e você traz um benefício tributário, você traz uma organização gigantesca para dentro dessas empresas e a tabela não tem um valor para esse serviço.
o que que ela faz? Ela coloca que, em média, deve ser cobrado até 5% do valor do patrimônio dessa holding. Só que a holding, ela não serve só para as empresas gigantescas. Elas servem também para um microprodutor ali, que ele só quer organizar o patrimônio dele e ter algum benefício tributário. Então, acaba que o patrimônio todo, em uma área distante, em um campo, vale, vamos se dizer assim, 50 mil reais. Aí você tem um trabalho absurdo para ganhar até 5% de 50 mil reais, entendeu? Que dá 2.500 reais. É um valor que é muito baixo para o serviço que está sendo prestado, entendeu? Pelo tempo que você vai despender para fazer esse serviço. Então, assim, creio eu que alguns trabalhos que estejam lá descritos na tabela de ordem têm uma complexidade tão grande que o valor da tabela de ordem ela já é bastante, vamos dizer assim, simples para certos casos. Porque o direito, olhando essa tabela, como você está falando, o direito, ele é uma ciência. E como toda e qualquer ciência, para você poder fazer uma boa defesa, ou fazer uma boa alegação, precisa ser aprofundado o caso em si, correto? Com certeza. A gente tem que fazer pós-graduações, mestrados, doutorados. Então, assim, tudo tem um investimento muito grande. Lá no escritório mesmo, eu estou fazendo agora duas pós-graduações, o meu sócio ele está fazendo mais uma pós-graduação, a outra moça que trabalha com a gente já está incentivando ela é estagiária ainda, mas a gente está incentivando ela assim que terminar já começar uma pós-graduação também. Meu sócio ele veio agora no acho que ele virá para São Paulo amanhã fazer fazer a prova do mestrado da USP. Então, assim, é um trabalho que a gente sempre tem que fazer valer a pena. A gente investe muito no conhecimento jurídico, nas formas de tratar certos assuntos, então isso tem que trazer um retorno para a gente também. E aquele velho mito que as pessoas usam, geralmente quando a gente está em início, segundo grau, assim por diante, vou fazer a faculdade e acho que foi parar de estudar. Mito. Não, não Lê dá. a vida toda. Com certeza. Você lê, você ouve aula, você assiste outras pessoas falando sobre o assunto. Às vezes, assim, a gente está lidando com algumas situações no dia a dia que a gente fala, nossa, mas como que funciona isso? A gente vai atrás por curiosidade para entender sobre a matéria. Então, cada parte do nosso dia a gente está lidando com alguma parte do direito e a gente precisa entender um pouco mais que ela. Então, a gente tem que estudar para poder dar as respostas corretas até para os nossos clientes, né? E lembrando, aproveitando que o doutor está falando, lembrando também que mais na minha época, lá no início, era diferente. A gente tinha que citar Carlos Roberto Gonçalves nas petições, dizer por que aquilo, colocar trechos do livro sem Google. Tinha que colocar trechos do livro Sim. e automaticamente existe uma coisa também que me dá muita raiva nas petições iniciais, é quando você errava um trechinho da petição, qualquer coisa, era parada ali a petição e retornava. Você tinha que adivinhar o que você errou. Hoje em dia já mudou com o código de ética. O juiz é obrigado a mostrar o erro que você cometeu na petição. Sim, com certeza. Certo, doutor? Sim, com certeza. Assim, hoje em dia, a gente tem aquele provérbio latim, né? Dabut factum dame rius, que é o eu te dou o fato, você me dá o direito. E a gente, pelo menos no meu escritório e no grande escritório que eu trabalhava antes, a gente leva isso muito a sério. Que é o quê? O juiz ele não precisa que a gente conte a lei para ele. Pô, a prova da magistratura é uma prova complexa, muito complexa. São 5 fases. Tem a teórica, tem a prática, tem a arguição oral. Você está na frente de 10 desembargadores ali te fazendo perguntas da forma que eles quiserem. Exatamente. O juiz que está ali, ele conhece o direito. Você não precisa ensinar para ele numa petição inicial. Tanto que assim, a gente ouve muito que quando a peça passa de 10 páginas, o juiz não lê. Ele pega vê os fatos e vai depois para os pedidos. E eu não duvido que isso aconteça, porque quando você é um juiz titular, principalmente, você lida com os mesmos assuntos todos os dias. Aí vamos se dizer que um advogado que pegou um caso diferente para ele, diferente, agora ele quer colocar tudo que existe na doutrina, na jurisprudência sobre o assunto. Dia a gente para mais. E não existe mais isso. A nossa petição ela tem que ser o mais enxuta possível. A gente trabalha algumas vezes com petições de 6 páginas, 4 páginas, porque a gente tem que explicar muito bem o porquê do nosso cliente merecer o direito dele reconhecido e fundamentar com as coisas que sejam mais extravagantes, quando sejam mais desconhecidas, e caprichar nos pedidos. Pessoal, é por isso que agora deu a deixa, né, de fazer aquela propaganda, né, aquela propagandinha, aquele comercial,
Estamos iniciando aí em breve um curso jurídico aí online para vamos falar exatamente sobre isso, tá? Sim. Falar sobre as novas petições, até o preâmbulo do cabeçalho da petição inicial foi mudado. Faz muito tempo que eu não trabalho com o ramo do direito diretamente. A petição inicial do cabeçalho foi mudada. Agora não é mais ao excelentíssimo senhor doutor sim. juiz da 10ª vara da família, não é Sim. mais usado isso. Antes era agora, fica na cabeça. Com certeza. Antes tinha o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, da comarca tal, do estado tal. Mas é que assim. Veio outra vez desse. Sim, mas é que assim, a gente tem que entender o poder judiciário como um poder, os três poderes. Então a gente não endereça uma petição para um juiz, a gente endereça a petição para o poder judiciário. Então é ao juízo da vara tal. Por quê? Porque o juízo. Porque nessa vara pode estar o juiz titular, pode estar o juiz. O substituto, pode ter um juiz titular em acumulação. Então, assim, não é só o juiz daquela vara que pode julgar o seu processo. O Poder Judiciário, ele tem órgãos dentro dele e qualquer desses órgãos pode julgar o seu processo. Então, ao juízo de direito, aí se tiver uma especialidade, uma vara de família, aí você pode colocar, mas sempre ao juízo, não ao juiz. Certo. Pessoal, então, nesse curso a gente pretende fazer o quê? Foi começar online, segunda fase, e pretendemos, assim, de uma forma bem simplificada, ensinar a ideia do curso é iniciar como aprender uma petição inicial. Então não é nada muito pesado, nada complicado, mas porém aprender a escrever do início. É meio que um estilo comum da vida. Sim. Começar naquele espaço da petição. Porque não adianta você começar lendo o grande. É como eu falo para meus alunos de segundo grau, terceiro ano, eu falo o seguinte, não adianta você começar a estudar por um livro muito complexo. Não adianta, porque ele tem linguagens que você não vai conseguir entender. Você vai precisar de dicionário, tem que parar. Começa a ler por uma revista em quadrinho, por uma revista, alguma coisa que você goste. É lógico, seu cérebro trabalha da seguinte forma: ele vai pedir, ele vai te dar desafios de coisas mais complexas. A petição inicial é a mesma coisa. Você só vai entender a petição totalmente, você vai estudar a petição agora para fazer uma prova. É diferente. No dia a dia, no ramo do direito, quando partir para o mercado, você vai encontrar juízes que olham a petição e, que nem eu, uma vez briguei com um juiz por não ler a segunda página de uma petição inicial. Vai ser fato para outro podcast. Então, assim, é meio que complicado. Vai ser uma coisa um pouco mais simples. Certo, doutor? Com certeza, e assim, essa fala já me traz uma outra crítica também, que é para o primeiro, segundo ano do curso de Direito, que é o quê? A gente inicia. Isso. A gente inicia o curso de Direito e nos é trazido já nomes incríveis do direito, como Maria Helena Diniz, por exemplo. E assim, não creio que seja a melhor leitura para o momento, porque a Maria Helena Diniz, ela é uma escritora incrível, super completa e complexa. Porque a fala dela é uma fala mais rebuscada. A forma que ela trata o direito é uma forma mais completa, mais abrangente, mais tem o diálogo das fontes no trabalho dela. E quando a gente está iniciando o curso de direito, a gente não tem conhecimento técnico, não tem o conhecimento jurídico das falas para entender o que ela está querendo dizer ali. Aí você fica frustrado com um trabalho maravilhoso. Você pega um trabalho que é incrível, só que por não entender no momento o trabalho, você não quer mais voltar nele. O medo daquela complexidade toda. Exatamente. Você pega no quinto semestre, às vezes sexto, um Hans Kelsen, Nossa. teoria pura do direito, você começa a falar da pirâmide de Kelsen, você não entende nada. E eu sou apaixonado pelo... Com certeza, e Kelsen assim é o pai do direito brasileiro. Aí você detesta o autor que baseia todo o nosso ordenamento jurídico. Entendeu? Então, assim, creio que é interessante a gente avaliar um pouco melhor quais são os doutrinadores que nós devemos trazer para o início da graduação, escolher melhor também o que nós vamos ler, até para manter uma linha interessante de desenvolvimento. E antes de entrar um pouco mais na vida profissional do doutor, aquela questão da se identificar muito com o professor na faculdade é muito importante. Que eu lembro que na minha faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu me identifiquei muito com a Kamine, com o Manduco. O Kamine era um professor brilhante, ele era um japonês que entrava na sala e não precisava de... Ele só precisava do giz e do apagador.
O cara chegava e enchia uma lousa, enchia 2 lousas, 3 lousas, e ficava mexendo. Como o cara faz isso? Hoje já tento fazer, mas identificar-se com o professor na faculdade de Direito é muito importante. Ah, com certeza. Quando você gosta do professor, a matéria fica 100% mais fácil. Ela flui, né? Com certeza. Eu tive aulas de direito civil, principalmente, com vários professores diferentes. E sempre tem aqueles que a gente se identifica melhor, né? Eu tive aula uma vez de direito civil com um professor de direito tributário. Ele não estava nem na área dele, mas ele é tão bom, mas tão bom, que ele deu uma aula que, assim, a gente fica preso na aula do cara. A gente assiste do início ao fim e quer que ele continue, entendeu? E isso é o professor ser o melhor possível da forma que pode, entendeu? Creio eu que quando você gosta mais de um professor, se identifica mais com ele, o seu aproveitamento do conteúdo é 100% melhor. Agora, saindo um pouco do ramo do direito, saindo um pouco do ramo do direito, não, é impossível ser do ramo do direito. Saindo um pouco da questão didática do direito, e entrando já na nossa, aí, encaminhando para o nosso finalzinho aí. Quem é o Lucas? Conta um pouco da sua história pra gente, um pouco da sua. Olha, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, muito pequeno, porque acabava que minha mãe trabalhava, meu padrasto trabalhava, e eu não tinha com quem ficar, acabei começando aí com meu padrasto. Desde muito cedo ajudando no que podia, acabou que quando a gente é criança a gente aprende fácil as coisas, né? Então, assim, quando eu tava, vamos dizer, com 12 anos, mais ou menos, eu já sabia fazer o que meu padrasto fazia. Não tinha força, não tinha o jeito de fazer, mas eu já sabia como funcionava. Isso já começou a me trazer oportunidades. Eu trabalhava não, eu estudava à época no período da tarde e de manhã o dono de uma empresa da área de construção civil, ele quis me contratar para olhar o pessoal trabalhando e ver o que estava certo, o que não estava, para passar para ele, por conta desse tempo que eu fiquei acompanhando meu padrasto. Depois disso, a gente começou a Isso estudar você um tinha pouco. quantos anos? Ah, eu tinha uns 12 anos, Então, mais ou menos. Foi desde muito cedo. Aí, depois disso, eu comecei a estudar um pouco mais, né? Me dedicava um pouco mais e fui para uma escola de período integral. Fiquei estudando o dia todo nessa escola e acabou que eu não tinha mais contato com a área. Depois fui voltando e tal, mas meu interesse já era outro, já queria ir para o direito e estudava bastante, estudei muito para vestibular, muito para Enem, essas coisas até que tive a oportunidade de conseguir passar em todas as faculdades das quais eu prestei vestibular, mas acabei ficando na mais próxima da minha casa, meu primo estudava nela também e acabou que era mais confortável, né, ficar lá. Foi lá que fiquei, foi lá que conheci minha mulher, inclusive, e depois disso, durante o período da faculdade, a gente vai tendo alguns estalos, né? O que aconteceu? No início da faculdade, a gente já está dentro daquele período, no primeiro ano, geralmente, que a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo da nossa vida. Eu tinha 18 anos, eu não sabia o que era viver de forma independente, não sabia nada. Então, a gente, consequentemente, não leva tudo da forma que deve ser levado, né? A gente não vê as coisas com a seriedade que deve ser vista. Então, não foi meu melhor ano. Meu segundo ano já começou a melhorar de volta. Eu percebi, viu, preciso estudar, preciso fazer tudo certinho. E foi aí que eu comecei a focar. No terceiro ano, eu já estava focando bastante na faculdade, estudava muito. E no quarto ano foi o ápice, né? Onde nós nos conhecemos e nós decidimos que iríamos estudar para concurso público. E a rotina era estressante demais, era coisa muito cansativa. Nós estudávamos cerca de 10 horas por dia, às vezes até mais que isso, dependendo da época. Tanto que quando chegou a data da nossa prova, eu fiquei muito doente pela pressão que eu coloquei em cima de mim mesmo, do né? psicológico. O psicológico é o principal. E assim, quando você estuda para um concurso público e você realmente estuda para o concurso público, a gente sabe que não é assim, vou estudar para concurso público, o que vier eu vou fazer. Não, você escolhe um e quando ele vir você vai estar preparado. Então, assim, você pega para estudar e estuda, 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 só que você fica frustrado porque ele nunca vem. E você vai estudando cada vez mais para conseguir manter todo o conhecimento que você está acumulando para quando ele ficar pronto. E isso me derrubou na hora que ele chegou, eu não consegui fazer a prova, ainda assim, muito mal, com febre, com dor no corpo todo. Ainda tive uma nota ótima,
Mas não foi minha vez. Foi a vez da minha mulher. Foi ótimo pra gente isso. E O próximo podcast é com ela, hein? foi a vez dela, foi a melhor coisa que aconteceu com a gente, porque a advocacia pra mim, ela até tinha me dito uma vez, nossa, você vai direto pra concurso público, seria uma pena você não advogar. E eu ficava pensando, nossa, mas advogar é tão difícil. Porque a gente não sabe o que vai fazer, né? A gente inicia um negócio, de onde vai vir É cliente? um mundo novo, É né? um mundo novo, a gente não sabe como as coisas vão funcionar na nossa vida, né? Assim que a gente terminou a faculdade, a gente já, depois de pouco tempo, a gente já estava morando junto e tal. Então, são outras responsabilidades. A gente tem que pagar 1 milhão de contas, né? Que quando a gente é mais novo, a gente não pensa nessas coisas. Exatamente. É, Vive com R$ 1.000. com certeza, ainda sobra dinheiro, né? Mas aí, assim, logo quando ela tomou posse no concurso dela, a gente ainda não tinha terminado a faculdade. Eu pensei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida também, tá? As coisas estão dando certo, tudo, eu estudei tudo aqui, não vou fazer nada. Eu falei, olha, eu vou trabalhar para advogados. Por quê? Porque tem muito advogado que, quando ele está iniciando a carreira dele principalmente, ele tem o conhecimento de uma área e das outras não. Só que, eventualmente, aparecem serviços das outras áreas. E eu falei, eu vou fazer esses serviços para eles. Eu fazia as peças processuais, acompanhava o processo, fazia recurso. Você nunca foi de caparata. Não, não dá, Não, né? Não não, dá. não, faz. Aí isso começou a me trazer uma renda interessante. Eu já não ficava nem um dia sem trabalhar. Tinha clientes no Brasil todo, tinha clientes no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal. Distrito Federal trabalha comigo até hoje, agora a gente trabalha junto. E isso eu tinha feito a prova, ou ainda não? Já tinha feito prova da ordem, eu fiz no 9º semestre da faculdade, tive a oportunidade de passar a primeira vez, ainda bem. É, e assim, a gente fazendo essas coisas acaba ficando um pouco conhecido no ramo. Então, mesmo depois que eu já tinha terminado a faculdade, já estava começando a advogar, já apareciam clientes, esses clientes advogados ainda me chamavam e pediam para fazer os trabalhos. E olha, para um estudante de direito que escolhe entre um estágio e fazer os trabalhos avulsos para advogados, os trabalhos avulsos são muito mais rentáveis, porque você tem um dispêndio intelectual maior, você não tem hora para trabalhar, mas o retorno que isso traz é muito maior. Você tá evitando também. Com certeza, você estuda muito mais e você está fazendo uma coisa que é para você, no seu tempo, né? Então é sensacional. Já depois disso, já não estava mais dando para fazer, já não estava mais conseguindo acumular as funções entre advogar e trabalhar para outros advogados. Então já tive que parar, passei para uns outros colegas meus que estavam fazendo e hoje eu só estou advogando mesmo. E agora uma pergunta, a gente vai mais para o âmbito pessoal. Tem uma pessoa que te apoia no início da carreira, ou, no seu caso, pelo quarto semestre, você a conheceu, né? Foi quarto semestre, Quarto ano. 4 anos. É importante ter alguém assim do seu lado, porque no ramo do direito, uma das coisas que muitos alunos não sabem, pessoas, é que a gente cai toda hora. Então, tipo, uma decepção com a prova da ordem, uma decepção, o psicológico é abalado constantemente. E ter uma pessoa que segura essa barra junto com você, fala um pouco pra gente. Agora você vai revelar um pouco dos segredos dela. Olha, sinceramente faz toda a diferença. Porque assim, até esses dias atrás, já advogando, já com uma carteira de clientes ótima, Eu eu. sei, chegar em casa e chorar é a melhor coisa que tem. Nossa, eu peguei uma entrevista para fazer com uma empresa incrível, uma empresa internacional, gigantesca, a maior empresa que eu já pensei em fazer assessoria. E assim, eu fiz uma reunião com eles e eu não sabia se a reunião tinha sido boa ou não quando acabou, porque eles estavam muito interessados, né? Terminaram parecendo muito interessados também, só que eu não senti muita confiança na reunião. Nossa, tendo ainda tudo que a gente já conseguiu até hoje, eu ainda me senti muito para baixo. Parecia que nada mais estava dando certo, né? Só por conta de uma reunião, tudo vai para baixo, porque é uma coisa que faz uma volta muito grande na nossa vida. Aí ela vem, ela conversa, não, mas se não deu certo, tudo bem, as coisas estão indo bem e tal.
Até que ela fala de vez em quando. Eu ouço muitas pessoas falarem que a advocacia não dá certo, mas não é isso que eu vejo em casa e tal. Então, aí, sempre tentando colocar pra cima. E faz muita diferença, com certeza faz muita diferença. Legal. E assim, aquela questão também, né? Um bom dia bem dado, um café da manhã, um almoço junto. A advocacia dá tempo para uma vida em casal? Olha, nossa vida, nossa Pergunta vida também não é, aí, íntima, mas. nossa vida não é bem assim, não. Olha, a gente acorda, eu acordo tarde, ela acorda cedo. Acorda 4h45 da manhã. Os dias eu acordo às 5. Pô, faz parte do meu time, então. Então, eu acordo tarde, eu acordo às 5. Aí ela desce todo dia, vai arrumar Não, não, roupa. espera, deixa eu entender a piada. Ela acorda às 4 e você? Ela acorda 4h45 e eu acordo às 5. Ah, tá, foi. Aí ela vai arrumar as coisas dela, aí eu desço, faço café da manhã pra ela e tal. Aí ela, enquanto ela toma o café da manhã, eu também como alguma coisa. Opa, e calma aí, o pessoal vai ficar meio com ciúmes em casa, hein? Então, aí depois eu levo ela até o local onde ela pega o fretado dela, que ela não trabalha na nossa cidade, né? Ela trabalha em outra cidade. Aí ela vai, 6 horas da manhã ela tá pegando o ônibus e eu vejo ela de novo 6 horas da tarde. Então são 12 horas de 12 horas. distância. Aí. E dentro dessas 12 horas eu tenho todo o meu dia também, da mesma forma que ela tem o dia dela. Então o almoço dela é ela com os amigos do trabalho, o café da manhã é mais junto, mas o que a gente vai realmente sentar, conversar e tal, ver um filme, uma série, alguma coisa é à noite. E assim, a gente vai pra academia junto, então acaba que o tempo que a gente tem efetivamente durante a semana é 1h30, 2 horas no máximo pra gente ficar só nós dois. Deixa eu explicar ao público porque eu fiz essa pergunta. Que quando eu chamei o Lucas para participar do podcast, uma das exigências dele foi a seguinte, ó, sábado eu posso chegar um pouco mais tarde? Eu falei, não, tranquilo, mas será que eu vou chegar atrasado? Eu falei, não, tranquilo. Ele, não, por quê? Porque eu tenho que passar e pegar minha mulher em algum lugar. Então, Sim, assim, a preocupação dele era tão grande com isso que ele falou, não, eu chego um pouco mais, eu chego lá, mas eu vou chegar um pouco mais tarde que eu tenho que passar e pegar ela em algum sim. lugar. É que na verdade eu confundi o dia. Eu achei que seria durante a semana, não no sábado. Durante a semana ela trabalha, ela sai do trabalho às 5. Então eu teria que ir até lá, depois buscá-la e depois vir pra cá, entendeu? Não vejo assim possibilidade de deixar ela na rua. É, mas é que a demonstração de carinho é que é uma coisa bem forte, né? É, com Aquela certeza. preocupação de estar ali, buscar, tá, aquela Ah, não, com correria toda. certeza. Adequar a sua agenda, a agenda dela, as coisas, fazer academia junto, fazer algumas... É legal porque cria um vínculo um pouco maior, tô certo? Sim, com certeza. Tem que ser assim, né? A gente tem pouco tempo junto, então esse tempo junto a gente tem que valorizar. E agora, dando continuidade à nossa finalização, qual foi a maior decepção, Lucas, na vida profissional e na vida pessoal? Teve alguma? Decepção na vida profissional? Olha, teve uma. Logo no início, eu tinha acabado de sair da faculdade e fui convidado para dar aula em uma universidade corporativa. E nessa universidade corporativa, eu faria todo o conteúdo de algumas matérias, de alguns cursos deles, que seria um curso muito grande e tal. E acabou que o curso não foi para frente. A corporação não viu viabilidade no curso e acabou cancelando tudo. Então, um plano que eu já tinha feito todo, eu estava muito animado na época com esse projeto, acabou indo todo pro ralo. E foi, acho que, a maior decepção que eu já tive. Lucas, uma pessoa que pesa muito pra você. Ah, com certeza, a minha mulher, a Gabriela. Por quê? Ah, quando a gente mora Agora é hora junto do com. mimo, tá? Quando a gente mora junto com alguém, e só, é você e essa outra pessoa, as coisas tendem a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, mais fortes, né? A gente só tem um ou outro dentro de casa. Se acontece alguma coisa comigo, eu só tenho ela. Se acontece alguma coisa com ela, ela só tem a mim. Claro, com certeza. Eu tenho minha família, ela tem a família dela. Só Só que quem tá dentro de casa somos nós. Então, quem tá ali um pelo outro somos nós dois. Acontece alguma coisa de ruim com ela, quem tá lá sou eu. Acontece alguma coisa ruim comigo, quem tá lá é ela. Então, assim, a pessoa importante na minha vida, mais importante é ela. hoje em dia ela seria a base de tudo. Com certeza. E para entrar totalmente no nosso encerramento, nós sabemos que todo herói tem um lugar para pendurar
sua capa. Lógico, eu foi claramente que tem uma Mulher Maravilha no seu. Com certeza. E eu, pior que não uso nem laço. Qual o local que, se você fosse o herói, ele ia pendurar a sua capa? Que herói você oferecer? Olha, local assim pra parar e ficar. Local de relaxamento. Local que você para ali, trabalho não chega. É você e o mundo que você escolheu. Olha, eu gosto bastante de praia. Eu gosto muito de praia, tanto que a gente vai direto pra praia e às vezes ela fica até irritada porque tudo pra mim é praia. Aí eu, às vezes a gente foi nesse mês pra praia, que no mês que vem eu quero ir de novo já, entendeu? Então, pra mim é o lugar pra descansar. Filósofo. Filósofo, vamos pensar um pouquinho. Creio que Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Olha, frase em específico, não, mas a filosofia, né? De mostrar força, virtude, Furtor. O Príncipe, o nível dele. com certeza. O Príncipe, ou quero um outro. O príncipe, com certeza. Por que o Príncipe? Ah, você tem que mostrar para as pessoas o que você está disposto a fazer, o que você não está disposto a fazer. Você tem que mostrar os seus valores, tem que mostrar o que você está disposto a, pelo que você está disposto a lutar e impor seus limites a essas pessoas também. Então é um estilo de vida que você deve levar para sua vida para manter até um bom contato com toda a sociedade. Aí eu sou obrigado, já que você falou Maquiavel, eu sou obrigado a provocar naquela frase que eu sempre provoco. Ser amado ou ser odiado? Olha, vai depender muito da situação. Quando você é odiado por fazer algo que você entende como certo, odiado, com certeza. Ser amado por algo que seja vazio não faz sentido. Provavelmente ser odiado, O governante deve ser aquele governante da visão de Nicolau Maquiavel? com certeza. Por quê? Porque quando você tenta ser muito populista e agradar todas as pessoas, você não tem uma linha coerente de raciocínio e de ação. Porque quando você tenta agradar a todos, você não consegue manter a mesma linha porque cada pessoa pensa de uma forma diferente da outra. O manifesto, todo poder emana do povo? É, Manifesto de Nicolau sim, com certeza. Todo poder ele emana do povo, mas a gente tem que entender a forma que esse poder emana do povo. A gente tem uma constituinte rígida que nos ensina que todo o poder emana do povo, porém esse poder ele é exercido das formas constitucionais, plebiscito, referendo e voto direto. Entendeu? Então, assim, existe uma frase do direito tributário, o pessoal tributarista entende, que é a no taxation without representation, que é o quê? Não tem imposto se não tiver representação. Então, a gente entende que tudo que é feito dentro de um Estado democrático de direito, no fundo é do povo. Claro que existem escândalos que acontecem por aí, mas porque a pessoa que foi votada, mesmo que mostrasse um conteúdo interessante de início, não era aquilo que ela estava. Legal, com base ainda, brincando um pouco de filosofia com Nicolau Maquiavel, dentro do direito. Então, nesse caso, na base com Nicolau Maquiavel, o STF tá certo? Depende. 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 Assim, eu vejo as ações dos ministros do STF de forma dupla. Se a primeira, eles estão exercendo sua função, que é fazer o controle de constitucionalidade, porém, em alguns momentos, usando o ativismo judicial, que eu vejo como uma coisa horripilante, porque você rasga a Constituição em alguns aspectos. Por Aí exemplo, você provocou. Ah, eu sou obrigado a fazer aquela pergunta. E o Xandão? O que ele fez com o monarca, tá certo? olha, existe uma ADI, é uma ADI, 838, não, eu acho que é 83434, se não me engano é essa,
que foi votado o direito de liberdade de expressão relacionado a um autor que escreveu um livro falando sobre o Holocausto. Ele era um escritor brasileiro e ele falou bastante do livro como se o Holocausto não tivesse verdadeiramente existido, como se tudo fosse uma grande invenção, que aquilo era uma coisa política, na verdade, e não tinha acontecido. E nessa daí, o que foi votado? Que o poder da liberdade de expressão ele larga na frente de qualquer outro direito e garantia fundamental. Só que algumas coisas elas são tão absurdas que elas devem realmente ser proibidas. E nesse caso, o livro falava justamente do Holocausto. E nesse caso, a liberdade de expressão ela foi limitada. Entendeu? Creio eu que ele esteja agindo na mesma linha de raciocínio desse julgamento. Mas, obviamente, para a gente poder fazer um juízo de valor, a gente tem que pegar todas as provas que estejam instruindo o julgamento. Até porque todo julgamento ele tem o direito de contraditório e de ampla defesa. Então você está dizendo que dentro da legalidade está certo, então. Em alguns aspectos sim e outros não. Então, para a gente fechar aí agora, o novo ministro do STF, você acha que vai ser interessante? O Zanini entrar no STF. Você acha que foi uma estratégia interessante do nosso Poder Judiciário? Ou você acha que existe algum ponto diferencial nele se tornar ministro do STF? Olha, vamos lá. Ele é um caso um tanto quanto polêmico, né? E o que acontece? Só para explanar antes, assim, tipo, eu admiro muito pela luta dele e pelo aspecto que ele fez a defesa. Como profissional, ele já entrou para a história do direito, mesmo Com fora do certeza. STF. Isso com certeza. Assim, nós como advogados, a gente tem que sopesar muito bem as coisas. E o que é interessante? Primeiro, duas coisas. O presidente da República, ele tem plena liberdade em escolher quem é Ele o pode ministro indicar do quem ele quiser. STF. Claro que esse ministro ele deve ser sabatinado pelo Senado Federal. Então, mesmo tendo sido uma escolha polêmica do presidente da República, porque foi ele que fez a defesa do presidente A naquela República na questão, época. ele ainda foi sabatinado pelos senadores. Então, não é uma escolha que a gente diga que seja plenamente do poder executivo, também é do poder legislativo e também ele entra para o poder judiciário. Então, é uma escolha dos três poderes. Assim, olhando pela legalidade da indicação, tudo certo, Tudo tudo certo. correto. Eu não escolheria uma pessoa tão próxima a mim, se eu tivesse a oportunidade de escolher alguém. Porque você levanta muitos rumores, você levanta é, questionamentos, né? Se aquilo não é uma coisa somente política, né? Mas assim, se ele tem o conhecimento técnico para estar ali e se ele for desenvolver o cargo da melhor forma possível, não vejo óbice nenhum. Tranquilo. Exatamente, não vejo nenhum. Então, tranquilo, então. Então, vamos aí para nossas considerações finais. Só que antes das considerações finais, eu queria ver uma questão com você. Hoje em dia, né, advogados eles são muito taxados. Só para a gente colocar um ponto, porque como futuramente vamos trabalhar com a educação jurídica, hoje em dia advogado ainda é muito taxado por aquela questão, é uma coisa que eu reclamo muito sobre isso. Ah, você é advogado de porte de cadeia, você é advogado de bandido, isso e aquilo. Só que no ramo da advocacia, nós temos bem claro, no trabalhar com a advocacia, que todos têm direito à defesa, independente do que tenha feito, todos têm direito ao decorrer do processo legal, certo? Tem algum tipo de ação que você não pegaria se você atuasse em outra área? Olha, eu nunca fiz direito penal. Não, também não tenho vontade de atuar na área, não porque não goste da área. Eu sou muito fã do direito penal, eu estudo muito direito penal e processo penal, acho matéria incrível por ser uma matéria complicadíssima, é sensacional. Mas eu não trabalharia com direito Seria área em que si. você não pegaria, né? Não. Certo. Pessoal, então agora considerações finais. Doutor Lucas, pode falar para o nosso público aí, ou para o seu público, pode falar. Suas considerações finais, o que você recomenda para os novos advogados, ou se contar alguma coisa, fique à vontade, a câmera é sua. Olha, o pessoal que está estudando agora, quando a gente entra na faculdade, existem muitas oportunidades. A gente não percebe algumas delas e a gente deixa passar.
que eu vou dizer para vocês é estudarem, efetivamente estudarem, porque quando a gente está dentro desses 5 anos, é uma realidade, a gente está dentro de uma faculdade cercada por uma bolha, é muito confortável, né, estar dentro da faculdade, apesar de falarmos da semana de prova, sempre é a loucura, mas ainda assim é um campo muito confortável. Quando a gente sai da faculdade, quando a gente faz prova de ordem, quando a gente faz a solicitação do cadastro nos quadros da ordem, é outro mundo, é outra realidade, tudo fica mais complexo. E esses 5 anos que você está tendo dentro da faculdade é um momento em que você deve aproveitar o máximo possível para realmente adquirir conhecimento. Geralmente os professores são juízes, são promotores, são desembargadores, são procuradores de justiça, procuradores do estado. Então são pessoas que têm muito conhecimento. Aproveite o conhecimento que essas pessoas têm para passar para vocês. Acho que é isso. E se quisesse encontrar o doutor hoje, em que cidade é o escritório? Como fariam para achar o doutor? Se alguém assistisse e quisesse encontrar, entrar em contato. Olha, é muito difícil a gente ter algum contato físico, né? Porque a gente trabalha de forma 100% digital. Bom, Mas eu tenho uma página verificada no Jus Brasil. O meu nome é Lucas Silva. Pode encontrar a página como Lucas Silva Advogados Associados. Também no Instagram, lucasps.adv. E para falar comigo é bastante fácil, na verdade. Só entrar em contato qualquer uma dessas duas vias a gente já consegue falar. o endereço vai estar aqui embaixo, tá? Vai estar aqui embaixo, aqui no YouTube. Você dá uma olhadinha aqui, já vai cair na página dele. Vamos colocar aí. Então, essas seriam as suas considerações, doutor. Isso aí. Pessoal, estamos encerrando agora o podcast que diz a lei, hoje com um layout diferente. E aproveitando a fala aqui do Dr. Lucas, queria mandar uma mensagem aí para o pessoal, tá? Que vai prestar aí o 39º exame agora, Nossa, né? já Foi tá o no 39º. 38º, último exame aí. E eu sigo muitos vídeos de professores que acabam dando aula de direito. E a psicologia jurídica também, a qual eu atuo na área, é uma coisa meio que complicada. Que você pega o bacharel em direito ou o aluno de direito, muitas vezes ele não tem na família um profissional de direito. E uma das coisas que acontece é que você faz o primeiro exame e não dá certo, faz o segundo e não dá certo. O conselho que se dá para quem está nessa área ou quem atua nessa área, continua tentando. Continua tentando, buscando, correndo atrás, que a sua hora vai chegar. Vai haver um momento. E não muda de área também. Muita gente não passa na primeira e segunda em determinada área e tenta mudar depois. Exatamente. Não é uma boa estratégia. Aproveitando a outra fala do Dr. Lucas, é que lembrando que se você mudar de área, vai ser todo um novo estudo. Se você continuar naquela área, você só está aperfeiçoando o estudo que você já tem. E depois que você pega a carteira da OAB, ela vai estar ali, mas você pode atuar em qualquer área. Ok? Você pode profissionalizar o melhor, fazer uma pós-graduação em outra área e pode atuar em outra área, se você quiser. Então, a mensagem que vai aí para a galera que de repente está agora, cabeça de travesseiro, está naquela questão, eu não sou o suficiente porque eu não consigo passar, gente, continua tentando. Vai chegar o seu momento. E não esquenta aquela coisa também, a família fica cobrando, ah, não, você não passou aqui. Não se preocupem com isso. Vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora e você vai chegar lá, ok? Gente, aqui foi um podcast que diz a lei, hoje com a presença do Dr. Lucas e com a Gabriela. Gente, eu creio que vocês estão curiosos aí para saber quem é a Gabriela, né? Gabriela, quer dar um pulinho aqui só para o pessoal ver o seu rosto um pouquinho? Pode vir aqui no meio. Aqui. E, pessoal, quer puxar a cadeira aí para ela, né? Por gentileza, que ela senta aqui. Fica mais tranquilo, só para a gente ver aqui qual é a força do Dr. Lucas aqui? Quem faz dele esse profissional que ele é? Pode ficar à vontade. Tem alguma consideração a fazer, Gabriela? Bom, é a mesma coisa que o Lucas falou. O pessoal aproveitar todo o tempo da faculdade ao máximo. Tanto com criar amizades também, tanto para vida pessoal quanto para a carreira. Que aquele pessoal que está ali na sala vão ser seus colegas de profissão. E aproveitar ao máximo os professores, os livros, tudo que estiver ali na mão. Porque vai ser tudo para investir em você. O futuro, exatamente. Pessoal, e aqui fica então o podcast. Eu chamei a Gabriela aqui porque eu creio que o público em casa o tempo todo falando. O Lucas falou dela aqui o tempo todo e eu puxei muito ele para falar sobre ela. E nada mais justo do que aquela pessoa que mais nos dá força no dia a dia para estar aqui também no finalzinho do podcast junto com ele, né? Porque deu para ver que o Lucas, assim, aquela questão que eu acho muito interessante de falar e provocar,
E eu acho show isso. O Lucas é muito dependente dela. Em todos os aspectos. Aí você vai encontrar lá no tribunal um cara durão que automaticamente briga pelo direito de seus clientes, mas chega em casa, É a baixinha aqui que comanda tudo. deixa eles ter jeito. E assim encerra o podcast de hoje, gente. Um prazer ter vocês aqui. Prazer Ok? nosso. Foi um prazer, Lucas. Prazer. Espero mais vezes. E vamos estar com o Lucas e a Gabriela futuramente aí com a roda de advogados. Estamos querendo fazer o café filosófico aí de advogados. Já se sintam convidados. Vai estar aí, eu creio que o doutor Ismar, vai estar a doutora Hélida, o doutor Valdemir vai estar presente e N advogados aí que trabalham com a gente. Vai ser em breve, hein, pessoal? Eu creio que em setembro a gente já consegue montar esse café filosófico. Foi um café filosófico, mas vai ser assim, um bate-papo jurídico na beira da piscina, ok? E é isso aí, galera. Até o próximo sábado com o que diz a lei. Podre, população alienada. De fora eu vejo tudo, eles de dentro não vê nada.